Una alegría muy grande poder estar aquí un día más con todos vosotros en esta entrevista especial y la verdad es que yo tengo mucha expectativa de la entrevista de hoy porque es un tema muy necesario para la iglesia local en los tiempos de los que estamos y por eso les invito a que estén muy atentos a los invitados que vamos a presentar en un momento. Y también quiero enviar un saludo muy grande a todos los que nos escuchan, a los que nos ven por medio de radio, televisión, redes sociales. Pues invitarles a que se queden con nosotros y disfruten de este tiempo que seguro va a ser muy enriquecedor para nuestras vidas. Es decir, que esta entrevista también la podrán seguir a través de nuestra página web www.vidartv.com. En televisión a la carta, usted se va a entrevistas y ahí en pocos días puede tener esta entrevista para poder disfrutarla, descargarla todas las veces que sea necesario. Bueno, pues sin más dilación, presento a los invitados. Tenemos a uno que es ya conocido por la casa y no solamente conocido, sino también muy querido y muy respetado por todos nosotros, como es el pastor Carlos Peña, pastor de Iglesias, el Ministerio Osana, en diferentes partes de España, entiendo también de Europa, que estáis constantemente ensanchando el sitio de vuestra tienda. Sí. Pues Carlos, de verdad, un gozo muy grande verte, ¿verdad? Sí. Hacía ya tiempo que no te dejaba ver. Claro, pero además siento hoy un cosquillo especial estar aquí sentado, ¿no? Porque he estado presentando tantos de esta parte, programas, ¿no? Claro que sí. Y al estar aquí Vas a ser preguntado. Voy a ser preguntado, digo, no sé si es peor o es mejor. Pero lo que sí es verdad es que estoy pero que muy contento de estar en esta que considero mi casa y que tengo tanto cariño y tenemos tanto amor desde Osana, ¿no? Igualmente, cariño mutuo. Sí. Y bueno, también presentar a nuestro invitado especial hoy, doctor Tino Caster. Es un regalo del cielo tenerle aquí con nosotros. Él es doctor en ministerios, máster en entrenamiento espiritual. Exactamente. Y por la Universidad Darda. De San Francisco, California. Así que está por España en un proyecto que desde octubre está comenzando aquí en España en unión con el Ministerio Sana. Y bueno, vamos a hablar largo y tendido sobre todo eso. Es muy interesante para todos nosotros. Así que bienvenido, doctor. Sí, Tony, para nosotros es muy importante estar ese momento especial aquí con cada uno de ustedes. Sabemos que la participación y la presencia de los medios de comunicación tiene una gran importancia. Estamos viviendo días muy especiales y creo que a cada día, cuando nosotros podemos observar a participação da igreja diretamente em todo esse sistema de participação nos meios de comunicação, nós nos damos conta de como Deus está tão interessado em promover de certa maneira o evangelho com um alcance incomparável. Se nós trazemos uma reflexão rápida de como o evangelho chegou hasta nós nos tempos antigos por la iglesia primitiva e hoje vemos a igreja contemporânea com esta responsabilidade, pero também com várias ferramentas disponíveis que permitem nós chegarmos de maneira muito mais rápida do que nós imaginamos através dos meios de comunicação. E é importantíssimo estarmos aqui porque sabemos e entendemos que isso tem seu valor e exatamente com base nesse valor. Estou muito lisonjeado, estou muito contente por poder conhecê-lo, porque o pastor Carlos já nos havia falado de você, que vamos estar juntos. E para nós também é motivo de muita alegria para os teleaudientes que estão conosco, que possam participar em essa entrevista, porque supostamente vamos ter muitas coisas espirituais que tratar nesta tarde sobre las diferentes temáticas de la teología y también de la iglesia contemporánea, que es importantísimo. Sí. Vamos a hablar de teología, vamos a hablar de universidad, vamos a hablar de sentarnos en un pupitre
para aprender cosas que hasta ahora no nos hemos atrevido a aprender. Pero antes, quiero decir y señalar, hemos estado hablando entre bastidores y hemos estado conociendo un poquito más al doctor Tino Caster, y él no es precisamente solamente un doctor de pupitre. Sí. Hay una historia, hay un llamamiento, hay algo de Dios en su vida, un fuego, una pasión, que se puede transmitir ese fuego cuando uno habla con él a nivel personal. Y eso me gusta, porque si hablamos de teología y hablamos de máster y hablamos de universidad, lo primero que yo quiero saber también es cómo nace todo este sentir, cuál es el llamado que Dios le da. Un poquito, vamos a ponernos en antecedentes, doctor. Sí, perfectamente, perfectamente. Soy un apasionado por las misiones. Fui ordenado en 2001 y luego, después de mi ordenación, Dios me había hecho una promesa de llevarme a África, que mi vida y mi ministerio supuestamente iría a cambiar totalmente, y simplesmente yo lo creí en Dios. Pero el proceso todo de encuentro con Cristo se da en una iglesia presbiteriana en Brasil, cuando yo tenía 18 años de edad. Hoy ya tengo más de 40. En mi país no se dice mucho la edad, porque si no se denuncia la cara que uno tiene, ¿no? Pero a pesar que la barba no puede mentir, ya está blanca, los pelos también ya están empezando a quedar blancos. Pero el trasfondo de mi familia es extremamente católica en Brasil. Y muy difícil, muy complicado en todo el contexto, porque teníamos una familia bien desajustada. Yo soy el primero cristiano de ahí, y ahí nace la base. Hoy mi familia, mi papá es anciano de la iglesia, mi hermana es pastora, mi sobrina es pastora, mi sobrino es pastor, mi esposa es pastora. Entonces, la familia toda está comprometida. Mi otra hermana, que está también en España, ella es a intercesora, tiene una vida muy activa en el ministerio aquí en Toledo, en España. Bien, toda la familia hoy es cristiana, pero no era así en tiempos pasados. Cuando yo vine a Estados Unidos, cuando Dios me llevou a Estados Unidos para estudar, eu fui estudar marketing. Era marketing, mercadeo, porque já trabalhava em uma agência de publicidade allá em Brasil e trabalhava no departamento de criação, e era muito ativo na criação. E Deus me leva a Estados Unidos e allí eu começo a estudar marketing ou mercadeo. De allí Deus, um certo dia me habla a mi coração que eu necessitava fazer um ayuno. Então, hizo um ayuno de 3 dias. Nesse entonces eu trabalhava repartindo periódico, porque trabalhei muito forte para manter-me 15 anos estudando nos Estados Unidos. Wow. Pero nunca deixei a paixão del chamamento, a paixão de servir a Deus nas missões. Hasta hoje, é minha grande paixão, são as missões. Quando tu hablas de missão, meu coração acelera, começa a palpitar, a pressão arterial sobe, a coisa começa a tomar um rumbo que muitas vezes é descontrolável, porque é algo que tenho dentro de mim. Pero quando fui à África, e Deus me converte aí depois desse ayuno, que eu vou à Universidade Bautista, e aí me quedo encerrado por 2 anos, porque já havia estudado 2 anos em outra universidade em Houston, e aí terminei minha licenciatura em teologia. Quando termino aí, Deus me havia prometido que ia levar-me à África. Minha grande paixão era a África. Eu não queria lugar nenhum, nem a Brasil eu queria volver, porque já havia como 7, 8 anos estudando nos Estados Unidos. Eu disse, não, minha paixão é a África, quero ir à África. E é posto isto, e tanto é que quando eu fui à África, passei primeiro por México. E antes de passar por México, me aconteceu uma coisa interessante, porque o avião passou por uma turbulência e na hora mesmo eu senti, eu digo, Senhor, isto não é África. Recuerda, isto é México. Assim que não deixe esse avião cair, porque tu promessa tem que cumprir-se. Se cair em África, tudo bem, não há cuidado, porque cumprir-se tu promessa. Pero para cair em México, eu digo, não me cai em México. E havia uma senhora de meu lado, essas histórias de missioneiro sempre, quando tu estás em um avião, e uma senhora que clamava por Guadalupe, que é supostamente la Virgen de Ushuaia, de México. E clamava por Guadalupe o tempo todo. Pero eu já não suportava a senhora de meu lado aí gritando. E eu orando com a mão na ventana do avião. E eu disse, minha senhora, por favor,
pare de clamar por Guadalupe, senão esse avião vai cair mais rápido. Nós vamos morrer todos. Clame por Jesus. E ela disse, Jesus? Sim, clame por Jesus. Sim, Jesus, Jesus. E aí comecei a orar e a senhora clamando por Jesus do lado. E o avião se normalizou. Quando baixei em México, já havia acompanhado algumas viagens dos papas, que sempre quando chegava em México, a primeira coisa que hacía era besar o suelo. Sí. Quando cheguei em México, besei o suelo. Eu digo, oiga, me beso o suelo de México para declarar México para Cristo. Hoje eu tenho muitos pastores amigos de nós, uma missão. Vou a México, não a parte privilegiada de México, como Chihuahua, que é uma região norte, Guadalajara, são regiões em México muito prósperas. Mas vou sempre a México, ao lugar que nadie quer ir. Chiapas, que é fronteira com Guatemala, e Oaxaca, que é o estado do sul de México, mais pobre de México. Wow. Quando vou para allá, tenho que levar dinheiro, porque não tem como tu chegar allá e ver tanta necessidade. Igrejas que estavam allá com as paredes levantadas, mas não havia teto. Uma situação que eu só lo contemplei depois em México. Mas mira como acontece a coisa. México, em Oaxaca, é a única região, escute bem, a única região de México que tem negros, que tem gente de color. ¿Por quê? Porque supuestamente um navio de negros que saía de África, aí no Golfo de México, naufraga e aí se salva alguns deles e aí se forma uma comunidade. E hoje, México, muitos sabem que México não tem negros, porque México é uma civilização azteca, meramente azteca, pero aí nessa região tem negros. Me quedei 3 meses em México, sendo treinado para ir à África e não entendia. Só entendi quando cheguei em África mesmo, quando cheguei em Angola. Somos um pouco tarde, não, para ver essas coisas. E foi como bajou assim na luz. Eu digo, uau, esta gente é a mesma gente que eu estava em México por 3 meses. E quando eu cheguei em México, a primeira coisa que me aconteceu foi um huracão, um terremoto. Essa região, há terremoto e huracanes. E me quedei toda uma noite de rodilha orando para que o edifício não caíra. Então, o avião que vai cair, o huracão que passei em México, a comunidade negra, tudo isso era um antecipo de Deus preparando-me para a África. E tenho uma paixão grande, porque quando fui à África, não fui à África para outra missão, senão levei 4 contenedores de alimentos, levei 2 contenedores de computadores, impressoras, que nós havíamos ganhado em Estados Unidos, e enviamos para allá. Eles não tinham, em 2000, não tinham computadores, não tinham nada. Recentemente, o governo brasileiro havia dito o seguinte, mira, há que sair todos os diplomatas de África, porque a guerrilha estava remunerando. Eu nunca vi uma cabeça de um brasileiro valer tanto dinheiro. $5.000 estavam oferecendo por cada brasileiro morto, porque o governo havia decretado apoio ao governo e não aos guerrilheiros, a la guerrilla. Bem, fui a contramano à África. E aí fui perseguido, roubaram minhas coisas, minhas roupas, me perseguiram para tentar roubar minha computadora. Encontrei com situações de ninhas de 12, 13 anos na calle, que haciam programas sexuais, porque havia 2 lados de Angola, o lado da guerrilha e o lado do campo de mutilados. As pessoas que não tinham pernas, não tinham braço, consequência das minas. Porque milhões de minas foram sembradas aí em África, e quando eu cheguei aí, era um caos total. A gente caminhava na calle sem saber para onde ia. E escute-me, eu me quedei hospedado comendo yuca por 3 meses. Yuca com com pescado. ¿Y te gusta la yuca ahora? Não, escute-me, depois que passei, pastor, é interessante, porque depois que saí de África e cheguei a Brasília, a primeira coisa que vieram me oferecer foi yuca. Eu digo, eu quero comer carne. Me quedei 3 meses sem comer carne, sem comer pollo. Só yuca e plátano verde. Era o que tinha.
É um funde que eles fazem aí em África, uma comida. Eles agarram a yuca venenosa, lo põem aí nos toneles grandes, uns tanques grandes, e deixam isso por 7 dias. Então, o veneno baixa, queda abaixo, eles sacam essa goma, essa coisa, Uau. e fazem uma harina, e dessa harina cozinham com cebola e água e sal, solo. 3 meses comendo isso. E foi uma experiência fantástica. Porque foi aí que Deus me falou mais fortemente. Todos os dias, às 5 da manhã, nós orávamos, um grupo de cerca de quase 200 pastores. Orávamos em uma igreja que não tinha teto, em uma igreja que só tinha as paredes levantadas. Eu tenho as fotos, eu tenho quase 1000 fotos de África. Uma experiência fantástica. Minha vida cambiou totalmente quando estava em África. E recuerdo que um pastor me disse isto. Deus, já quando venia de regresso aos Estados Unidos, que Deus ia usar-me grandemente em la enseñança. Pero não me disse mais nada, pero eu não sei que tipo de enseñança é, pero Deus me habla que tu vas ser usado grandemente para fazer esse trabalho de sembrar campos de enseñanças, escolas de enseñança. E eu me quedei em Estados Unidos todavia uns 2 anos até terminar mi doutorado, pero logo depois, hoje já tenho 10 anos que trabalho com a área educacional, agora entendi grandemente. Claro. A paixão das missões com a enseñança teológica, parece que foi um casamento perfeito que deu certo, porque quando vou aí muitas vezes dar uma classe, sempre dou uma classe com muita motivação, com muito dinamismo, com muita participação. Hemos feito isso aqui recentemente em Lorca e hemos obtenido assim um panorama, uma atmosfera muito interessante para que a enseñança, eu sempre hablo isto, a enseñança tem que ser prazerosa. Quando eu leio um livro, eu sinto prazer. Quando eu estou estudando e investigando, eu sinto prazer. Ayer, com essa inspiração, falávamos sobre isso, sobre a tese. Eu dizia, mira, pastor, a tese é prazer. Tu tienes que ter prazer em escrever, prazer em formar as frases, as palavras, em componer as palavras, escolher as palavras adequadas para materializar um pensamento. Porque através da palavra, tu pode dar alas à imaginação da gente a entender o que está escrito. Então, isto vai te dando esta dinâmica, o acadêmico com o espiritual, e vas te dando conta que como é importante as duas coisas unidas de manos dadas. Eu hablo disto de la autoconfiança e la autoestima. São irmãs gemelas, caminham juntas. Se tu tens uma autoconfiança, é que tua autoestima está em alto. Mas se tu autoestima não está em alto, tu tens problema com tua autoconfiança. Então, é importantíssimo a unção, com a enseñança. Porque o sea, que esté unido. Unidos, ¿no? Unidos, casado. Que no sea aceite y agua. Sí, que no sea aceite y agua, sí. Vamos a comenzar definiendo qué es teología, porque en algunos círculos cristianos la palabra teología da un poco de urticaria, ¿no? Y uno comienza de plano cuando a alguien se le propone estudiar teología, hay como un rechazo hacia la teología. Es incomprensible porque si conocemos bien lo que es la teología y tenemos una definición correcta, vamos a ver que la teología no solamente no es mala, sino que es necesaria para la Iglesia. ¿Cómo definiríamos teología? Bien, es interesante porque cuando hablo sobre, siempre que doy una clase de coaching, siempre hablo de la cuestión de la importancia que es nosotros entendermos que cuando estamos estudiando medicina, o sea, cuando tú te propones a ser un médico, tú estudias medicina. Perfecto. Pero si tú te propones a ser un mecánico, tú vas a estudiar mecánica. Claro. Perfecto. Pero qualquer outra profissão que vas escolher na área de marketing, de publicidade, ou qualquer publicista, ou qualquer que seja a área, tu vas especificamente estudar para isto, porque estás decidindo ou escolhiste, tomaste a decisão
de escoger una materia o una profesión que está asociada directamente a lo que quieres ser en el futuro. Vas a submeter-se a estudio. O que me pone bem interessante, antes de dar a definição da teologia, é a questão muitas vezes que, quando nós falamos de teologia, que é a rama que poderia, supostamente, orientar a nós a entender que a teologia é o que nós necessitamos como pastor para poder aprender e seguir nosso chamado. Quando tentamos trazer isso para a realidade de nossos dias, encontramos um conflito. Como se a teologia não ensinara a respeito do estudo de Deus, como se a teologia ensinara mecânica. Então, há uma discrepância em termos de conceitos, e é isso que nós necessitamos entender, que a teologia, em linguagem sencilla, é o estudo de Deus. Nada mais que isso. E não é um outro Deus, porque estamos falando de um Deus que tem um referencial existencial que está exatamente assignado em seu livro, em sua manifestação oral, através dos escritos. Agora bem, sabemos disso e sabemos que a teologia é o estudo de Deus de uma maneira sencilla para que a gente possa entender. Então, a teologia não estuda outra coisa. Estude a Deus. Agora, o que necessitamos é entender que não podemos ser extremamente teólogos sem que consideremos que há uma obra extraordinária do Espírito Santo, quem primeiramente nos chama. Deus não chama os teólogos, mas chama os escolhidos. E quando chama os escolhidos, chama com um propósito de quê? De que nós nos preparemos. Esta palavra é escutada por toda a minha vida. Deus dizia para mim assim, falava, Tino, vou usar-te. Eu dizia, Senhor, como? Não puedo. Sou malo de palavra, não tenho conhecimento. Ele dizia, prepara-te. A preparação é o que chamamos de presente contínuo. Por quê? Porque a preparação é algo que não termina em nossas vidas. É o modelo de Pablo quando disse, oiga-me, eu não é alcançado, não é que tenha alcançado isto, essa magnitude, né? esta dimensão do varão perfeito, pero prossigo, mientras tenho vida, prossigo. Né? Então, ele prosseguir aí, dar continuidade, é um presente contínuo que Pablo lo hacía, estudando e conhecendo a cada dia mais Jesus. Pero isso é lindo, quando tu tens essa paixão e você agrega conhecimento teológico, com base em quê? Com base em los originais, em grego. Agora mesmo vamos ter uma conferência de grego, que vai ser importantíssimo. Como nós entendermos a carta de Gálatas, uma carta complexa de entendimento, com muitas ensinanças distorsionadas, muitas ensinanças desencontradas, e queremos, no original, o que está passando quando Pablo habla sobre isso? Então, vamos atender essa conferência dia 18, com um doutor especializado em grego. Então, quando nós vamos añadindo a nossa paixão, Tony, pastor, é tremendo, a teologia, vamos a nos dar conta que cometemos menos erros nos púlpitos. Cometemos menos erros na ensinança, menos erros no aconselhamento. Por quê? Porque temos o lado del razonable, chamamos de inteligência emocional, não? Que David Coleman, razonable e o emocional. Ou seja, o fogo, a paixão do Espírito que tem que estar aí, com o conhecimento que estás agregando, e aí vas a descobrindo coisas que não lo mirava antes, que não lo via, né? Falávamos ayer sobre a questão que falávamos ayer a questão de hablamos tantas coisas. Não, sobre a questão de Abraão. Correto. Hablamos da questão de Abraão. Abraão, por exemplo, é um exemplo tremendo para nós, porque muitas vezes pensamos, Abraão surgiu de la nada, 75 anos, Deus lo chama de Ur de Caldeus e acreditamos que Abraão era um pagano que estava aí. Não, Abraão já estava em conexão com Deus. Abraão já tinha uma conexão com Deus. Deus foi preparando Abraão. Recuerde, foram 40 anos de Moisés no deserto, 40 anos de Moisés em Egipto,
40 anos para chegar hasta a cidade prometida. 120 anos. E todavia Moisés não consegue entrar na terra prometida. Com toda a destreza, com toda a habilidade, com toda... Mas quando começamos a estudar Moisés, encontramos esses 3 ciclos aí, que é de grande importância. Cada um deles tinha uma representatividade, tinha uma representação direta. Então, quando começamos a investigar a teologia, começamos a encontrar prazer em estudar em original, começamos a escutar outros comentários de outros homens de Deus, porque não estou aqui como o absoluto, não estou aqui como o mero teólogo, estou aqui como o mais pequeno dos teólogos de todos. Eu sou o mais pequeno de todos, não me considero grande porque grande é Deus. Claro. Eu sempre ensino isso na autoconfiança. Eu digo, mira, para que tu tenha autoconfiança, a primeira coisa que tu tens que entender é: primeiro é Deus, tu eres o segundo. Sempre eres o segundo. Há que entender que primeiro Deus, quando tu estabelece a autoconfiança e estabelece Deus em primeiro lugar, o próprio Deus se manifesta e revela a ti exatamente quem Ele é. Claro. Então, não podemos definitivamente falar de teologia sem que tenhamos essa paixão, esse chamado, esse fogo. Eu hablo sempre isso, que a teologia tem que ser hecha com paixão, com estudo, dedicação, investigação, com denuedo, com detalhes, porque são os detalhes que nos saltam à vista, não? E a teologia é isto. Todo que está bajo el cielo e escrito em la palavra já está revelada. O que nós necessitamos não é de revelação. Esse é um erro muito grave que nós cometemos. Lo cometi, sou sincero a ti, lo cometi por muito tempo, infelizmente, porque dizia sempre quando eu leia mensagem que eu encontrava algo surpreendente, algo extraordinário de parte de Deus, como vindo do cielo a meu coração. Eu dizia, oiga, Deus me revelou isto. E aí agarrava a palavra do púlpito e dizia, oiga, irmão, Deus me ha revelado algo nesta noite. É que não há revelação. A revelação já está. O que há é uma iluminação de algo que está revelado, que nós só podemos obter com a ajuda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem que ilumina, é um facho de luz, sobre o mensagem e nos hace aclarar e ver o detalhe, os olhos salta. O coração começa a palpitar, eu dizia para ti, começa a palpitar porque tu começa a descobrir algo que não é humano, é sobrenatural, é divino, é de Deus. Então, essa paixão por amar a Deus, por reconhecer o Espírito Santo, com a teologia que é fria, mas quando metemos ela num balde de fogo, metemos em uma focata de fogo na teologia, ela se enciende e torna-se brasa. E aí nós começamos a ensinar com outra estrutura, não de maneira fria, helada, como é a teologia e é ensinado por muitos anos. Nós temos visto isso em Alemanha, próprios Estados Unidos. E nós o que queremos hoje é volver esta paixão de estudar, ter prazer. Eu dizia para um de meus alunos, há que ter prazer. Sente prazer quando lê uma letra, quando lê uma frase. Quando tu lê uma frase solamente, tu sente prazer. Tu consegue adentrar o mundo da imaginação, consegue materializar esta frase, consegue trazer a realidade desta frase, materializando em tu mundo, ponendo em prática isto, em prática, chamamos de praticidade, da prática. Se tu consegues fazer isto, então tu estás começando a ter este fogo de querer aprender mais e mais sobre Deus. Yo me atrevería a pensar, y a asegurar en los años que llevo como pastor y también los años que llevo conociendo dentro de la iglesia cristiana, que hoy un gran porcentaje de la iglesia no siente la necesidad de estudiar la Biblia. O por lo menos, cuando hablamos de estudiar la Biblia, es leer el texto y leer algún comentario de algún famoso comentarista de ese texto. Sí. Entonces decimos, he estudiado la Biblia, sí. ¿no? Pero realmente... Y usamos el comentario del comentarista. Claro. Entonces, pero dicta mucho, ¿no? De ser realmente estudiar la Biblia. Y veo una gran ignorancia
dentro de la iglesia cristiana acerca de la misma Biblia, de lo que es teología, entendiéndose teología como el conocimiento revelado de Dios a través de su palabra, que nosotros tenemos que descubrir por medio de esa iluminación que usted decía. No sé si estoy acertado en esto, veo como una pereza de los cristianos. Pero una pereza muy grande. Y es una pereza muy grande que esa pereza tan grande de profundizar, porque igual de alguna manera no está la pasión, o está la pasión, pero no está activada. No está activada, porque uno que ha conocido a Cristo, uno que tiene el Evangelio, uno que ha nacido de nuevo, tiene esa pasión, está. Lo que pasa es que igual no está activada, pero cuando... Y es verdad, Tony, yo pienso de que es verdad, de que hay un déficit en nuestras congregaciones hoy, que es la pasión por el estudio de la Biblia, o el estudiar, o la pereza, porque a veces igual nos hemos acostumbrado a recibirlo todo en un culto. Claro. Entonces nos vamos a un culto, escuchamos la palabra, amén, y sí, retenemos lo que se puede retener, pero nos hemos acostumbrado a eso. Y luego la transformación, yo creo que de la persona y la activación del llamado de la gente está precisamente un tanto por ciento muy elevado en la manera que esa persona no solo se va a relacionar con Dios, sino que va a profundizar en lo que es la palabra. Pero para mí, yo estoy de acuerdo de que hay una pereza en el cuerpo de Cristo. Somos un actual, poco consumidores, consumidores de un producto más que nosotros elaboradores. Como cuando vamos a comer a un restaurante y todo nos lo dan puesto, nos ponen la mesa, nos ponen el plato, nos ponen el menú, elegimos lo que queremos. Pero luego vamos a casa y no sabemos hacer una comida. Una comida igual o parecida. O por lo menos para alimentarnos nosotros. Sí, es verdad. Entonces, cuando yo tengo este libro en la mano y yo veo este libro y digo, wow, cuántas cosas hay aquí dentro, ¿no? Cuántas páginas, cuántos libros, cuántos conceptos, cuántos principios. Yo necesito, además de leer, necesito algún cierto tipo de reglas para poder extraer todo lo que contiene este libro. Háblanos un poquito. Eu penso exatamente, só mencionando o que o pastor falava anteriormente sobre a questão de que nós estamos muito americanizados. Esse conceito de americanizado é um conceito enlatado, de embutidos. Todo está dentro da lata, não? Aí dizemos, em Estados Unidos, tu queres um espaguete, tu agarra a lata. Tu queres uma carne, está na lata. Então, nós hemos consumido por muito tempo embutidos, porque estou falando do aspecto teológico, do aspecto do conhecimento, porque não queremos ter o esforço. Meu professor de método indutivo dizia assim, Tino, tu tienes que queimar as pestanas. E eu me quedava pensando, digo... Pestañas, sim. Tem que queimar as pestañas, não? Eu me quedava pensando, digo, pero por que tenho que queimar as pestañas? E ele dizia todo o tempo. E um dia eu não aguentei mais de tanto ele falar sobre isso. Toda vez que chegava na classe, ele me dizia, há que queimar as pestañas, Tino. E ele me disse, mira, é que se tu não estás disposto a invertir tempo para ler e muitas vezes a quedar-se em claro, porque quando tu tens uma iluminação, muitas vezes te salta e tu não consegue dormir. Porque o Espírito Santo te leva e tu vas descobrindo coisas e vendo coisas. Eu estive esses dias falando sobre Abraão e descobrindo na vida pregressa de Abraão e comecei paralelo trabalhando com um rabino de Miami e ele me dizia, Dr. Tino, escute-me, Abraão, Deus não é um Deus de improvisados, de fazer as coisas a las meias. Deus é um Deus altamente profissional, tem sua estrutura, sabe perfeitamente o que está fazendo. Tu pensa que 120 anos para chegar ao pueblo allá onde chegou o pueblo, é uma coincidência de 3 etapas de 40 anos? Não, é tudo cronometricamente assignado por Deus em seu tempo no Kairos, pero manifestado no Cronos de nós outros, para que vivamos isso. Então, o que eu vejo é que a gente está consumindo muito embutido. Por exemplo, você chama um de seus líderes e diz para ele, mira, tenho aqui, amanhã vas a ministrar a palavra. É mais fácil entrar na internet e ver todos os rollos que estão aí
de contradições, de interpretações, de contextualização, de texto, pretexto, contexto, tudo equivocado, tudo é mais fácil ele fazer isto e no dia seguinte chegar com um embutido, um enlatado e oferecer para a igreja e você pensar, oiga-me, de onde sacaste isto? Porque não tem tanta estrutura para isso. É como hacemos na teologia, não? E o aluno que responde muito, e tu sabe quando o aluno está copiando, copy-paste, como dijimos, copiar e colar. Tu sabe quando ele copia e cola. Porque tu entende a linguagem, pero muitas vezes tu tienes que soltar um comentário. Oiga-me, isso está repetido do livro. ¿Sí me entendes? Então, é porque não necessita queimar as pestañas. Não necessita pagar um preço. Mira, meu maestro dizia para mim de homilética hermenêutica, ele dizia, de Pardés, ele dizia, mira, Tino, tu tienes que entender uma coisa. Queres ler um mensagem e preparar um mensagem? Aquele seguinte, Tino, lê esse mensagem no mínimo 50 vezes. E eu me empurro a pensar, digo, está louco. Eu vou ler 50 vezes o mesmo versículo, 50 vezes, e ao passar do tempo, comecei a pôr em prática 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Hoje, eu, quando vou dar uma mensagem, vou predicar, eu leio o mesmo mensagem, no mínimo 50 vezes, repetidos. Pero doutor, ¿para que serve isto? ¿Para que serve? Por favor, ¿sabe para quê? É um detalhe que nós só descobrimos depois. Deus vê em nós a constância. Quando temos um mensagem e não sabemos mais do que está ali, não sabemos a essência do mensagem, e temos aí um passagem lindíssimo, pero hemos ouído e visto por internet muitos comentários, pero a essência, eu não é alcançado, eu não é visto. Pero tu lê uma vez, 2, 3, 4. À medida que avança, o Espírito Santo vai te ralando, vai te conduzindo a lugar profundo. E vai. E passa das 50 e de repente tu te dá conta e diz, uau, saltou a luz, o que eu queria. Porque é raro um predicador fazer isto, vale? É raro. Raro, eu digo isso com confiança, porque eu não hacía. ¿Quién va a leer el mismo mensaje 50 uno puede veces? pensar, bueno, si otro ya se ha quemado las pestañas y el mensaje que da es un mensaje bueno, me puedo aprovechar de ese mensaje sin quemarme las pestañas y trasladarlo a otros. Pero, ¿qué diferencia puede haber entre el que se quema las pestañas y el que no se quema las pestañas, sino que recibe el mensaje del que se lo ha quemado, siendo el mismo mensaje? La originalidad. Hay que ser original. Hay que ser auténtico. Hay que ser transparente. La verdad es absoluta, ella no cambia. La mentira cambia, porque la mentira es mentira y pasa a ser verdad. Pero la verdad no cambia para más, porque ella es única. Claro. No tiene cambio en ella. No tiene variación, no tiene duda. Cuando tú eres auténtico, original, tú sabes los que estás enseñando para la gente. Por ejemplo, hoy voy a dar 7 conceptos sistémicos de productividad. ¿Y sabe cómo voy a hablar? Voy a hablar empezando de un Dios de producción. Un Dios que en 7 días hizo esta obra maravillosa chamada tierra, cielo, estrellas, constelación, semillas de todos os tipos, seres, animais, humanos, seres humanos e tudo mais. Em 7 dias, Deus produziu como nunca nadie ha produzido. E nós muitas vezes estamos todo o tempo adentro da igreja e não produzimos nada. Então, a produção tem muito que ver com aspectos de Deus em nossas vidas, desde o que nós estamos, a partir do princípio de lo que nós estamos estudando. Então, quando eu dedico tempo a buscar esta iluminação e a ver que esta iluminação é o detalhe de Deus, a revelação de Deus, então eu tenho um mensagem original, um mensagem autêntico, um mensagem que saiu do trono da graça e me ha revelado. Agora, há que entender que, à medida que vas lendo uma vez,
2, 3, 4. Hay que meterse, hay que entregarse, hay que desconectar teléfono, hay que desconectar esposa, hay que desconectar hijo, hay que desconectar, porque si tú estás ahí metido, daqui a pouco suena tu teléfono, não, tiene que te aislar porque estás num momento fantástico de tu vida, de uma grande descoberta. E para isso tu necessitas de aislamento. Não se pode estudar a Bíblia sem estes requisitos, o lugar adequado, o silêncio adequado, sem nadie, porque tu estás num momento divino para receber algo que já está revelado, pero que Deus vai iluminar para que tu lo veja como já está revelado. Mira como é visto. Por isso que muitas vezes, quando tem homens que têm revelação, que têm iluminação de Deus, que vêm e dizem para nós outros, oiga-me, capítulo tal, versículo tal, e começa a falar, e al só em falar, vai bajando aquela luz. Já é passado contigo isso? É tremendo, pastores. Vai bajando, só em ler o texto. Pero já havia lido esse texto aqui várias vezes. O que me passa? É este feeling que dizemos em inglês, me perdoem falar essa palavra em inglês, pero Lo entendemos. não existe tradução para ela em espanhol. É como um sentimento, pero não é sentimento, é mais que sentimento. É um feeling espiritual do Espírito Santo que vem a nós outros e nos hace vibrar, nos hace, uau, que tremendo, pero eu já havia lido isso várias vezes. Por que não posso ver lá esse? Porque aí está o detalhe da originalidade. Alguém ha persistido em ler mais, em oração, em aislamento. Porque não podemos, muitas vezes queremos fazer uma mensagem, queremos que a esposa continue chamando os irmãos. Oiga, meu pastor, tenho um problema. Tu estás na mensagem? Já estou saindo, irmão. E aí deixa a mensagem e se vai atender. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que haver concentração. Chamamos de... A única que na nova era usa essa palavra, pero meditação, a meditação é mais ou menos parecido, alguns especialistas dizem que a meditação é como um vacuno que está aí no campo comendo a hierba. É esse processo, meditação. Rumiar. Rumia. Mira, o vacuno não lo traga hasta que tenha convicção plena de que já se foi todo o rumo. Por isso que sua digestão é facilitada, porque o sumo vai para seu estômago e protege as paredes estomacais em contra de los, como chama? Parásitos, bacterias. Não, da bactéria não, del próprio alimento, da própria hierba que come. Porque se acorda que a sequeda, já viste quando eles vão aí, inclusive, são úteis para abono. Para abono, claro. Para el campo, mira. Pero incluso luego que lo meten para adentro, pues, lo sacan otra vez y... Sí, exatamente. E lo hace esse processo exatamente para ter convicção de que está bem rumiado. Assim tem que ser a palavra. Há que rumiar a palavra. Há que meditar-la uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Muitas vezes essa é a única, muitas vezes não, essa é a única metodologia que tu puedes sacar o sumo da palavra, a essência de lo que está escrito. E quando tu ensinas aí, a gente vai dizer, oiga-me, é que eu he visto, já he leído essa palavra, pero, Pastor Tony, como sacaste a essência disto? Como eu he... ¿Qué diccionario tienes? ¿No? ¿Qué diccionario tienes? ¿Dónde sacaste? ¿De dónde la has sacado, no? ¿Qué Biblia ¿Qué Biblia? Sí, de comentarios. Sí, yo quiero una Biblia de estudio y yo pienso, digo, es que la iluminación no viene con una Biblia de estudio. No, sino que viene de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia, directo, exactamente. Viene de estudiar la Biblia, que es distinto, claro. Sí. No es lo mismo tener una Biblia de estudio que estudiar la Biblia. Sí, entonces yo pienso que la iglesia falta eso. La iglesia falta esa esencia. Eso no es solo para pastores, son para toda la iglesia. La palabra está ahí, abierta. Ahí va, ¿no? Porque yo como oveja, como creyente, me alimento semanalmente 1 o 2 veces por semana de una enseñanza, de una predicación, un estudio bíblico, que hoy muchas veces ponemos al nombre de la reunión. Hoy el miércoles tenemos estudio bíblico. Sí. Entonces, bueno, pues yo me considero que ya estoy estudiando la Biblia por el simple hecho de que yo voy a un estudio bíblico y escucho a mi pastor o al maestro
que me está enseñando, me está impartiendo Sobre un durante tema. una hora el tema. Sí. Y después no siento la necesidad de seguir continuar, estudiando. Exatamente. Entonces es como que yo digo, el estudio bíblico, la teología para el pastor. Aham. Pero La- yo... o sea, iglesia? La iglesia está ahí como... no siente la necesidad de prepararse, ¿no? Sim, primeiro eu vejo também, pastor Tony e pastor Carlos, que nós necessitamos, primeira coisa, eu penso que a primeira coisa é motivar nossa gente à leitura. Nós leemos pouco. Eu hablo por nós porque quero incluir também na comunidade latino-americana, de Sudamérica, de Centroamérica, inclusive Estados Unidos. A leitura é muito pouca. Hoy, mira, hoy tenemos, lógico, mucha gente capacitada en medio de la iglesia, mucha gente altamente preparada, pero también tenemos mucha gente que no ha entendido la importancia que es la lectura. Y esto es un gran problema, porque imagine, un individuo que no lee, no tiene placer en leer, ele não vai ler nada. Ele não vai ler nem a Bíblia, ele vai carregar a Bíblia, vai venir, ler aqui dentro, pero regresa a la casa, ella permanece ahí, llena de polvo. El polvo só lo limpia quando vai à igreja de novo, domingo. Então, em uma semana, a Bíblia se queda aí. Ele não lê, ele não medita, ele não lê um livro paralelo. Então, eu penso que, por isso que meu projeto, a hora inicial, é biblioteca. Estou montando a primeira biblioteca aí da universidade e para a igreja. Estou fazendo carnês de biblioteca para que toda a igreja venga a ler. É obrigado a igreja a ter por lo menos um livro. Porque se entra na dinâmica da leitura, vão ganhar paixão por ler a Bíblia. Mas se não leem nada, não leem a Bíblia, se não leem a Bíblia, tu crees que vão ler um livro? Não, porque é muito mais aburrido, é muito mais dinâmico, é muito mais extraordinário, prazeroso ler a Bíblia que simplesmente ler um livro. Porque o livro, há expressões e palavras que nós não entendemos, não está em nosso vocábulo habitual. Então, se não entendemos, e aí quedamos. Alguns mais inteligentes los raya e vão buscar seu significado. Outros lo brincam, porque não querem ter trabalho. E trabalho, outro trabalho, porque se já estão lendo um trabalho, si ya estoy leyendo palabra, Estoy leyendo como Sí, para ponerme a buscar lo que ¿Cómo para buscar significa. o que significa? Não, eu nem quero saber. Não quero saber e eu tenho, como dizemos, há um dicho que diz em Brasil, eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então, não me diga, não me hable. Então, necessitamos, pastor Tony, e urgente, porque essa coisa, motivar a gente a ler, motivar os jovens a ter acesso a livros cristianos, livros apologéticos, defesa de fé, livros da Bíblia, da própria Bíblia, por comentários de Juan, evangelhos sinópticos, o Novo Testamento, comentários que estão a acesso, que estão aí disponíveis nas bibliotecas, Claro. para que podamos ter uma geração nova que se forme agora de ninhos, adolescentes e jovens que não vão nos fazer vergonha quando chega a idade maior. Por quê? Porque estarão em um nível acadêmico de leitura, de conhecimento e vão poder defender-se na universidade, na CAI, em qualquer lado, porque isso é que nós necessitamos. Se tratamos de fazer um encontro entre testigos de Jeová e um creyente del dia a dia comum, o testigo lo agarra e põe dentro do bolso. Sí, totalmente. Correcto, sí. Porque estamos. E sabe por que isso? Falta de leitura. Falta de doutrinação. Então, eu he visto em Houston, eu me quedei com pena com o irmão, não o conhecia, mas quando vi que era um testigo que estava doutrinando, eu o chamei, eu digo, mira, eu não quero platicar contigo, eu quero platicar com tu líder. Abre para tu líder e diga que amanhã venga aqui, e eu quero platicar com ele. E você venga junto. E no dia seguinte ele vindo com o líder. Eu hice isso com um mormão, lo encerrei dentro do apartamento, e ele disse, tu não sai daqui, abre tudo o que quieras. Ele falou tudo o que queria para mim. Depois que ele falou todo, eu não disse que era crente, não disse que era pastor, não disse que era teólogo, não disse nada, não falei nada para ele. Não está bem, eu escuto. Pero tu me promete que depois que eu te escute, tu me escuta? Eu sim, está bem.
Eu digo, baby, por favor, passa a chave na porta. E ele disse, pero por quê? Não, é porque depois que nos platicarmos, vamos a comer. E não quero que te vá sem comer, há que comer com nós outros. Ah, sim, sim. Os americanos com aquele acento de espanhol, não? Que habla aqui nos Estados Unidos. E sentou e comecei a dialogar com ele. Hablou todo. E depois eu vim e soltei a carga. E quando comecei a soltar a carga, comecei a ensinar para ele que o conceito doutrinal dele estava totalmente equivocado, era fora de conexão, fora de propósito. Havia sido uma interpretação equivocada. E ensinei os mesmos passagens que ele falava. E ele começou a chorar. E depois aí disse, pero como por muitos anos me ensinaram assim, e eu he estado assim ensinando a gente. Pero se tu não tens conhecimento para confrontá-los, para ir à essência de sua doutrina, conhecer o livro dos Mormons, né? Porque tem seu livro de tapa negra, conhecer o livro dos Mormons, conhecer a Bíblia dos Testigos de Jeová, e saber que esta gente está aí, não é para ganhar outros, porque são tremendos para ir solo arriba de nós outros. Porque quando chega em um lugar que sabe que é cristiano, diz logo, não, eu quero te ensinar que tu pastor ensina equivocado a palavra. Todo que ensina é mal. Mira, o Espírito Santo ele não existe, o Espírito Santo não, o Espírito Santo o Espírito é uma força solamente. E mira, Jesus não, Jesus é o Hijo, é um profeta que vindo. Então se começa a soltar ensinanças, buscando textos aislados que coincidem com o que está falando, pero como não conhecemos a Bíblia. Decimos, claro, eso es verdad. Sí, es Anda, verdad. es verdad, estoy confundido. Estoy confundido. Oiga, me estoy confundido, es verdad. Yo voy a hablar con mi pastor, voy a decir para ¿Cuánta él. gente no nos ha venido confundida cuando han tenido una conversación Con un testigo. con otra persona o con otra persona testigo de otra religión? O un filósofo. Todo esto, sí. Que han venido, que estoy confundido, ¿no? Estoy confundido porque esto no es lo que me han enseñado y ahora me están refutando con la misma Biblia, lo que claro, y es el desconocimiento. Temas fundamentales como el señorío de Cristo, como la Trinidad, exactamente. El bautismo del Espíritu Santo. Pero eso es por la falta, el poco fundamento que está establecido con respecto a la enseñanza de la Por palabra. isso que temos urgentemente esse projeto, estou lançando em toda Espanha. A igreja tem que volver a ler a palavra. E não podemos solo ler a Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro que temos que ler, mas o conhecimento está aí. Estamos vivendo uma era de robótica, uma era de alto conhecimento em todas as esferas. Nunca se criou tanto em todas as esferas da ciência, da tecnologia. Já tem carros voladores, hermano, listos em deserto de Texas, fazendo prova para definir espaço aéreo. Hasta 2025 vamos a ter coches voladores. No, e a igreja... No sé si es en Australia o no sé, yo leí una noticia hace unos meses que están haciendo las pruebas, o en China, es que no me acuerdo. En China. Que están haciendo unas pruebas ya los policías Xiaomi, con motos que van por el aire. Sí. Volando. En China já tem a tecnologia, pastor, escute, de umas gafas que mira as pessoas e dá o perfil da pessoa. Diz se ela é buscada por la polícia, qual é sua altura, sua idade, seu nome, onde está, seu ID, todas suas informações estão allí. Escute, o chip, famoso chip que dizem que é a bestia, não? E eu confronto isso, essa é outra temática, pero se quer outro dia pode invitar-me, porque tenho umas revelações aí. Eu quero invitar-lhe muitos dias. Há umas revelações aí, pastor Tony, del chip a la bestia. Eu dei uma conferência em Brasil para 200 pastores e começaram a falar barbaridades allá, em meio quando estávamos discutindo da temática. E eu escrevi, dei uma entrevista aí na canal de televisão, na rádio e todo, e diziam que o chip é a bestia, porque é a bestia que está escrito, que não sei o que. E eu digo, mira, olha, essa temática é uma temática que temos que ter muito cuidado. Estamos vivendo um momento muito importante do avanço da tecnologia. Vamos primeiro analisar quais são os benefícios do chip. Quais são os benefícios do chip? E aí? Primeiro, os benefícios do chip estão assignados da seguinte maneira. Em Indonésia, os pedófilos são castrados, em Indonésia, não pode haver pedófilo, castrados, e são insertados dentro da pele um chip, para que ele não salga mais de 50 metros de sua casa. Se ele sai 50 metros fora de sua casa,
sueña allá en el sistema y la policía lo viene y lo agarra para la penalidad que podía la cárcel. ¿Por qué? Porque él salió de la línea delimitada, la línea establecida por medio de ese chip. Ok, muy bien. En Estados Unidos, hablando de benefícios, en Estados Unidos hay muchos niños que desaparecen para venta de órganos, para muitas vezes cultos e sacrifícios humanos, principalmente nesse período de Halloween, que é quando se manifesta muito grandemente. Então, há muitos ninhos que estão sendo sequestrados, desaparecem, violência sexual, uma série de acontecimentos. O governo estabeleceu, a partir de 2025, todos os ninhos vão levar um chip no pé. ¿Para quê? Para que possam ser identificados onde estão. Porque é a única maneira de frenar a forma como estes homens malvados estão desaparecendo com os ninhos. Outro problema, outro benefício. Pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm problemas de alergia a algum tipo de medicina. Com um chip, com todas as tuas informações, a medicina vai poder actuar mais rapidamente, vai poder accionar mais rápido em tu problema específico. Agora bem, agora que o diabo vai usar o chip, é outra história, é outro comentário, é outro estudo que necessitamos hacerlo. Porque por muitos anos, Gigi Ávila, que nós conhecemos uma legenda da igreja contemporânea, por muitos anos dizia que a televisão era que? La caja del diablo. Anos depois, o próprio Gigi se deu conta que havia necessidade de acessar os programas de televisão e alcançar uma multitud de gente em Espanha, em Europa e nos países muçulmanos e tudo mais. Bem, por que cambia esse conceito? Porque necessitamos entender que não é que o diabo seja precursor ou criador de nada. O diabo não cria nada. O diabo simplesmente copia as coisas que já estão criadas, que é para benefício do homem. Por exemplo, tem coisa mais fantástica que sair volando em um avião e sair de a hora e de repente em 5 horas tu está nos Estados Unidos. Tem coisa mais fantástica que Pablo não provou, porque tinha que enfrentar 30, 40, 50 dias em alta mar, com tempestades, com chuvas, com tanta coisa, e todavia sofrer o que sofreu, os naufrágios. Então, se tudo isso, a tecnologia está em favor da igreja. Mas por que ignoramos? Porque simplesmente não temos conhecimento suficiente para poder desenvolver projetos. Mira que fantástico está aqui delante da televisão. Que coisa maravilhosa que a gente nos Estados Unidos está me mirando agora. A gente em Brasil está me mirando agora. Imagínate, a gente ao redor do mundo pode estar me mirando com uma velocidade fantástica. Isto foi hecho para que nós, como Igreja de Cristo, aproveitemos e hagamos o Evangelho crescer. Hagamos o reino de Deus se extender mais e mais e mais hasta os confines da terra. Pero todavia, muitos religiosos não creem em esta possibilidade. Falta de conhecimento. A igreja necessita. E o conhecimento é uma formação que vem por meio da escola, vem por meio da leitura, vem por meio da investigação, vem por meio do próprio contato de nós outros com o Espírito Santo, porque há coisas que o Espírito Santo nos revela que não estão em livros. Não está em livros nenhum. Claro. Há um mensagem que sai aí e que de repente, e outra coisa, e há mensagem que tu estás ministrando e tu tienes todo o tu bosquejo e de repente o Espírito Santo te leva a uma outra dimensão, pero eu hablo sempre isso, pastor Tony, escute isto. Se tiene uma agenda, Deus lo cambia, porque tienes uma agenda. Pero se tua agenda está empty, como dizemos em inglês, vazia, sem nada, tu tienes só uma agenda. Deus vai cambiar o que aqui? O que necessita Deus cambiar aqui? Nada. Não vai poder cambiar, porque não tem nada. Tu tens a agenda, mas não tem nada escrito, não tem um programa tuyo. Não tem nada. O programa não é malo. O programa é bueno porque te dá conta que eres organizado, que eres ordenado. Tu crees que o Espírito Santo é um qualquer que sai por aí pateando e fazendo as coisas como muitas vezes nós fazemos de maneira bem antiprofissional? Não, pero vai cambiar quando diz assim, pastor Tony, vou a cambiar tu mensagem agora no púlpito. Quantas vezes já passou isso com você? Claro.
Y yo termino pensando de que no es el Espíritu Santo el que me cambia el mensaje, sino que yo quería cambiárselo a él, ¿no? Sí, definitivamente. Al final me recomienda. Sí, porque... Anda, me equivoqué. Porque entonces, que me equivocó fui yo me equivoqué, por favor, no es que está me cambiando, soy yo que estoy cambiando. No es que Dios me cambió el mensaje, sino yo quería cambiarle el mensaje a Dios. Entonces, el problema, la situación es esta. La lectura es importante, recalcamos, volvemos a lo mismo. La lectura, la iglesia necesita leer. Porque quando hablamos de conhecimentos generais, nos quedamos callados, não opinamos, porque não temos conhecimento. Hablamos de política, não sabemos del parlamento quem é de direita, quem é de esquerda, mas para que serve isto? Serve para que nós nos ubiquemos de onde estamos e de que maneira vamos contra-atacar. A igreja é exatamente a única representante em todas as... Escute bem, não é solamente referente a coisas espirituais. Esse é um equívoco grande, que nós outros entendemos que a igreja seja representante solamente de coisas espirituais. A igreja não é só representante de coisas espirituais. A igreja é representante do parlamento, representante das finanças, representante da moral, representante da ética, representante de comportamentos, de bons costumes, de boas relações. Em todas as áreas, a igreja tem que estar a flote. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Todo, de la verdad. ¿Y la verdad qué es? De la verdad, todo. Todo el sistema de la verdad. Pero ¿por qué nos ausentamos? ¿Por qué nos retiramos? ¿Por qué religiosamente decidimos não querer ser empresário próspero em esse país e poder ajudar outros que podem? Mira, eu fui dono de um restaurante que tinha uma facturação mensual de 160 mil euros por mês. Eu tinha 32 empregados em Brasil. Nós vendíamos uma tonelada de salmão por mês. Eu fui dono de aí e me pergunte como, pero doutor, ¿é que tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro porque o estúdio não te dá dinheiro, te dá conhecimento. Melhor que dinheiro. Pero pretendo um dia ser dinheiro com meu conhecimento. Quem sabe um dia, quem sabe se você não me contrata, não? E aí posso ganhar dinheiro contigo, vale? Bem, e fui dono de um restaurante e tinha empregados cristianos aí dentro, 32 empregados, tinha empregados cristianos. Por que não podemos abrir nosso restaurante, nossa tenda de roupa? Não podemos abrir negócios extraordinários, gente que tem talentos fantásticos no corpo de Cristo, que necessita como taller de mecânica, e pintura, e desenho. Temos que fazer parte dessa sociedade mais ativa, para que a gente nos mire a nós outros e diga, estes são formadores de opinião. Estes são buenos representantes. Estes são as pessoas realmente que, oiga-me, têm muito que ensinar a nós outros, porque têm o espiritual que eles não têm, e têm também o conceito do empresário, das finanças. A igreja tem que ser parte ativa. Não hablo do chamado pastoral, porque o chamado pastoral, para mim, é um equívoco. O pastor deixa seu chamado para meter-se em um programa que seja fora de seu chamado específico. Eu sou muito antigo e muito tradicional nesse aspecto. Deus me chamou ao ministério e eu estou no ministério desde quando fui ordenado em 2001. São 17 anos vivendo solo e comendo de la lana e de la carne de la oveja. Porque o que hago é para o ministério. Então, nunca é desviado, pero é encontrado muitos hermanos dentro da igreja que podem desenvolver seus negócios. Alguns deles que estão nos mirando agora. Oiga-me, é um mensagem motivacional. Busque seu pastor e diga-lhe, pastor, eu quero abrir um negócio, mas não sei como fazê-lo. Como hago? O pastor tem as ferramentas. Por quê? Porque o pastor tem o sentir espiritual, o feeling espiritual, para saber onde vai invertir, como vai investir, porque isso vai ser um retorno benéfico para a igreja. Quanto mais empresários, mais dízimos, mais ofrenda, mais obras missioneiras, porque isso não se hace de grátis. Estamos como en algún periodo en la iglesia donde ha habido alguna profecía, Cristo viene tal día, tal fecha. No, y nos aislamos solo a eso. Decimos, bueno, ¿para qué voy a estudiar si Cristo viene? Entonces estamos como en un advenimiento constante, ¿no? La iglesia ha entrado en una... Bueno, Cristo viene de un momento a otro. Bueno, pues entonces ya
vamos a orar, vamos a ayunar. Y si hay un terremoto... Pero no nos vamos a preparar, no nos vamos a preparar para la sociedad, sino que nos preparamos para el cielo, pero no nos preparamos para la tierra. Eu te pergunto, quantos hermanos estão passando dificuldade hoje por esse conceito? Porque venderam tudo, entregaram tudo, se quedaram sem nada. E a hora que vão ser, não sabem. Então, eu quero dizer uma coisa para ti. Mientras o Senhor não venga, há que continuar, porque há um grande legado que nós temos que deixar para a igreja contemporânea. Esse legado del conhecimento. Mira, eu cheguei aos Estados Unidos sem nenhum centavo. O único $30,000 que eu tinha, que eu ganhei, foi exatamente o que eu paguei meus estudos final de doutorado. E eu cheguei sem nada. Quando eu cheguei, minha esposa dizia: baby, não traemos nada, só $1,000. Como vamos a viver em Brasil com $1,000 com o padrão de vida que tínhamos nos Estados Unidos alto e viver a Brasil agora sem nada? Escute-me. E eu me pus a pensar e disse: uau, não é verdade? Pero na hora uma luz vino assim e disse: não, Tino, tu tens algo que nenhum dinheiro pode comprar. Tu tens conhecimento. E é com esse conhecimento que eu vou te sustener. O conhecimento de mim, de minha palavra. O conhecimento, oiga-me, de todo aquilo que eu tinha ensinado esses anos todos, de 15 anos estudando nos Estados Unidos. 15 anos estudando. E com todo esse equipaje, Tino, tu vas a lograr muito mais. Porque eu vou ensinar-te como viver dependendo de mim. Porque o dinheiro, tu depende do dinheiro. Mas quando tu entra na dimensão de depender de mim, a cada dia eu te mando tu bocadilho para comer. E foi assim. E foi assim que eu comprei esse restaurante. Um homem milionário em Brasil me hizo a proposta, dijo: tu eres muito inteligente. Me gusta de ti, tu eres muito inteligente, tu eres muito coach, muito motivacional, tu me levanta, tu me põe a estima em alto, a autoconfiança. Oiga, me compra um restaurante, mas se tu entra comigo de sócio, eu não tenho dinheiro, como vou comprar por 400,000 euros um restaurante se eu não tenho dinheiro? E dijo: oiga, eu dou o dinheiro, eu compro e te pongo como sócio. E tu entra como sócio meu. Pero sem eu dar nenhum dinheiro? Sim, sem dar nenhum dinheiro. Ok, hecho o trato. Entrei. Esses anos que me queria ir, 2 anos dentro do restaurante, foram 2 anos que eu havia orado e platicado com Deus e havia dito: Senhor, necessito de 2 anos sem ter compromisso ministerial com nada. E o Senhor callado. E eu disse: Senhor, me escucha? Tu me escucha? ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien ahí. Hay alguien ahí. E eu dije: eu não quero, escute-me. Eu a única coisa que vou fazer para manter-me na fé é a oração e a leitura da palavra. Pero nada mais vou fazer. Não quero predicar, não quero ensinar, não quero nada. Eu quero só cuidar desse restaurante. E Deus me permitiu os 2 anos. Quando estava cumprindo os 2 anos, em dezembro de 2016, 23 de dezembro, as vísperas de Navidad, 2 homens entraram dentro do meu restaurante, hicieron 17 pessoas rehenes, destruíram o meu restaurante todo, e eu só não morri porque na hora que eles estavam entrando, o Espírito Santo me falou e disse: vão assaltar. E eu me busquei a voz e de novo disse: vão assaltar. E eu volvi para meu gerente e disse: oiga-me, ¿está tudo bem aí, Andrés? Sim, doutor, tudo bem, tudo tranquilo. Eu estou sentindo que não está bem. Quem tem aí? Ele disse: mira, só tem esta mesa e a outra mesa. Quem são aquelas 2 pessoas que estão aí? Eram 2 pessoas que estavam aí, 2 homens. Não os conosco. Pediram aí a hora, a comida e vão a comer. E eu lhe disse: ojos, André, porque não sinto algo bueno. Cheguei na casa, meu sócio já estava aí. Doutor, sequestraram os 17 funcionários. Nós tínhamos 32. 15 estava de horário livre e 17 sim, de intervalo. Wow. E 17 estava aí trabalhando. Hicieron rehén de 3 da tarde
hasta las 10:30 de la noche. Quando saíram aí, destruíram o restaurante todo. Todo. Escute. Resultado disto, por la pressão, por tudo isso, minha esposa en el parto estava 8 meses e logo na semana seguinte, depois do assalto, tive minha nena e a médica comete um erro e perfura o útero dela e perde o útero. Wow. Mi bebê nasce e quando nasce com bronquiolitis. E com bronquiolitis, nós quedamos mais de 30 dias caminhando com essa nena nos hospitais privados e hospitais públicos e não, nadie conseguia dar forma, nadie conseguia arreglarlo, nadie conseguia hacerlo. E Deus começou a me dizer, Tino, terminou tu tempo. Já passou tu tempo, Tino. Agora tenho México para ti. Tenho Canadá para ti. Tenho Espanha para ti. Já está na hora de volver. Já tomaste bem essas vacações, não? Aprendeste com ela? Fui, escute-me, tudo que tinha ganado de restaurante, um apartamento, um terreno que tinha em Brasil, um coche importado e alguns euros, alguns dólares na conta, foi o que eu gastei para salvar a vida de minha esposa, porque a médica insistia em pôr o útero e o útero não encaixava e em vez de com 3 horas aberta, era para ver morta, está morta, com um choque, não? Um choque anafilático, pero allí que passou, Deus disse para mim, agora Tino, volve. E aí, minhas vacações terminam aí e começa um novo tempo. Pero tive a grande experiência de poder ser dueño de um restaurante e de dizer, uau, mi chamado é mais importante que qualquer dinheiro que eu pueda hacer. Então, vine e disse, Senhor, aqui estou, me conecta de novo e eu estou listo para volver. E Deus me conectou com México. E aí vino com mais força, porque abri a universidade em Brasil, abri em Bolívia e agora em Madrid, e começou a crescer o presidente da universidade, Dr. Tino, que bueno que volvesse, vamos echar fuego. E comecei a escrevi muita coisa. Estou agora terminando um tratado de 180 páginas sobre abuso sexual infantil. Estou em esta causa, porque tenho 2 ninhas e me preocupa muito a educação de minhas filhas e quero que tudo que ensino para elas, por telefone e a mamãe também, nós ensinamos. Quero que esse mesmo projeto de ensinança sexual e educacional que eu dou para minha filha, estou transferindo todo esse conhecimento para este livro. E ha sido uma bendição tremenda, porque agora estou na projeção de ilustração, estou fazendo as ilustrações, fazendo a parte gráfica, que é um artista gráfico, Jesus Jurado, que está fazendo para mim, allá em Madrid, e estou nesse processo. Pero tudo isso, Tony, passou exatamente em um momento como este, né? Pero se tu tienes hoje em la igreja as pessoas com esse chamado de negócio, de restaurante, há que invertir esta gente, invertir oração, motivação. Às vezes não é nem dinheiro, porque nós estamos tão frequentemente acostumados a ver sempre um milagre de Deus passando em nossas vidas, e quando diz, olha, como abrir esse restaurante? Sem dinheiro nenhum. Abri primeiro em minha casa, vendendo comida a domicílio. Depois fui a uma tiendazita. Depois fui. E mira onde me aposto. He visto negócios assim grandes. Como he visto igrejas também grandes. Em Washington DC, em Houston. Pastores que começaram em um garagem. Amigos meus. E que hoje tem igrejas de 2, 3 mil pessoas em Houston. Onde Marcos Witt dorme e come praticamente dentro da igreja, porque todo final de semana está cantando aí, ministrando. Então, essas coisas passam. Lógico, Deus está buscando homens que lhe creiam. Mas há que crer de uma maneira diferenciada, não somente com a mente. Há que baixar o coração e há que ter um movimento, há que mover-se na dimensão do sobrenatural. E esse é o problema da igreja, que não se move na dimensão do sobrenatural. Às vezes um mensagem tremendo que está aí e uns está absorvendo com tanta força, com tantas ganas, e o outro que está aí morto, né?
Entonces, esa discrepancia genera esta iglesia que necesita ser más proactiva. Hay que ser una iglesia proactiva, que la fe esté presente constantemente. Hablávamos sobre isso, não? A fé presente constantemente em tudo o que vamos fazer, porque senão não tem sentido. Agora, entendamos que somos de hueso e temos sentimentos e que comemos e que andamos e que caminhamos e que a vida aqui na terra, ela é uma realidade que necessitamos confrontar-la no momento que haya necessidade de confrontos, que não entreguemos nossos filhos, que não entreguemos nossa doutrina, nosso princípio, nossos valores, a ética, não? Tu mira bem, tu vê um médico, por exemplo, o médico que atendeu menina, perguntou para mim e para minha esposa: vocês não han levado esta niña em outros médicos? E nós outros dijimos: sim, doutor. Aqui estão os nomes do médico. Sabe o que dijo ele? Não quero saber quem é o médico. Ou seja, não posso hablar mal de outro pastor. Não pode falar mal de outro irmão. Não pode falar mal. Escutávamos sobre isso com o pastor Choi, de um homem que saiu de Seul, de Coreia do Sul, para vir a Madrid para dizer para nós outros que devemos amar a gente, que em vez de exponer os escândalos para que a igreja seja mais esculpida como está, que empecemos a tratar a lidiar de la temática entre nós outros. Não é ocultar o pecado. Hablo de tratamento de la gente. Se a igreja não pode tratar, se não estamos preparados para isto, estamos entrando em outra temática, pero é uma realidade. Pero se não estamos preparados para isto, se tu não estás preparado, pastor, para prestar tus ombros, para que alguém venha e tus ombros chore, e deshaga aí em llantos, dizendo: pastor, é pecado, não sei como vou fazê-lo. E tu lo agarra o pecado desse e lo mete em Facebook, em Instagram, em tudo que é lado, e lo revela a toda a gente, a los 4 cantos do mundo, e a igreja se põe como malíssima, porque em vez de manter-nos em secreto e tratar e pensar um tratamento com esta gente que está aí, que necessita lidiar com ela, amá-la, e oferecer não somente a medicina, mas também oferecer a ajuda, o amor. Sí, hay tantas cosas y tantos temas que podríamos abordar y tratar. Pero quiero que habléis un poquito de la escuela, de la universidad que tenéis aquí en España. El tiempo pasa y la verdad hemos consumido ya 1 hora y media de entrevista. Yo hablo mucho, Y, mucho vocabulario. ¿Tú crees que hablas mucho? Quiero que abordéis con libertad y con todo lujo de detalles qué es la universidad, dónde está, cuál es el perfil que tiene que tener el estudiante, qué requisitos tiene, cuándo, cómo, dónde, etc. Perfeito. A Universidade Teológica, la Dara University, é uma universidade que surgiu em 2005 em Estados Unidos, em Boston. Hoje está com sua sede em Califórnia, porque a acreditação acadêmica de Califórnia sale reconhecida por el Ministerio de Educación. O sea, nuestros diplomas ya sale ahí reconocido por el Ministerio de Educación de California, por la Utah State University, por la Contra College University y por la Yeshiva Academy, que es una academia rabínica, allá mesiánica, en Miami. Ok, los cursos que nosotros tenemos disponibles son licenciatura, máster, doutorado e PhD, né? Então, agora temos licenciatura, master e doutorado. Temos 60 alunos hoje e temos 3 campos distintos. O programa da universidade é muito interessante porque ela permite que tu puedas estudar sem haver conflitos com tu tempo de congregação, com tu tempo de família e com tu tempo de trabalho. De que maneira? Ela funciona da seguinte maneira: uma vez por mês, tu vem ao mesmo sítio, ao mesmo campus e assiste a classe referente à licenciatura, outros que estão em master referente a master. Quando tu assistes essa classe, tu assistes uma classe intensiva de 9 da manhã hasta 4:30 da tarde. Aí tu tienes todo o mês para desenvolver as tarefas referente
a esta clase que estás tomando, que estás supuestamente asistindo. Bien, el curso de licenciatura son 4 años, el máster son 2 años y el doctorado son 2 años. Entonces, el programa de universitario que chamamos Formação Sem Fronteira é importantíssimo porque nós temos um programa especial para pastores e líderes. A universidade está aberta para todos, mas todos aqueles que não são pastores, que vêm à universidade, têm que obrigatoriamente trazer uma carta de seu pastor autorizando a estudar com nós outros. Não somos uma universidade dogmática, mas somos interdenominacional. O campo da teologia que estudamos é um campo neutral, com as versões das escolas proféticas. Oferecemos pré-tribulacionismo, tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Ensinamos as 3 áreas das escolas, pero a universidade deixa claro seu ponto de vista, pero que não interfiera no ponto de vista do pastor que está ensinando pré-tribulacionismo. Lo que queremos é que os pastores tenham confiança de que seus líderes estão estudando e que estão sendo bem preparados em terreno neutral, sem que haja nenhum tipo de inclinação acadêmica, de ensinança acadêmica. Agora, o projeto e o programa que temos para os pastores, chamamos em inglês de Life Experience. A Life Experience, ou a experiência ministerial em espanhol, em castelhano, significa exatamente uma coisa que nós fazemos, que como universidade, outras universidades também lo fazem. Pero nós lo hacemos porque a boa parte das universidades em Estados Unidos lo hace de igual maneira. Por exemplo, quando tu tienes, por exemplo, um pastor que tem 5... Um exemplo. Um pastor, vou dar o exemplo de pastor Carlos, que está aqui comigo, vale? Ok, pastor Carlos tem 30 anos de ministério. Okay, 20? 20? Ok, tem 20 anos, tudo bem. Eu estava dando a mais, pero 20 anos. É porque o Ministério Osana cumpriu 30 anos agora em Madrid e estava associando ele ao ministério porque ele começou junto com o apóstolo. Mas tudo bem. 20 anos tem o pastor Carlos. Pastor Carlos ha estudado 2 anos de instituto. Ok. Se eu hablo para o pastor Carlos e digo, pastor Carlos, vení estudar com nós na universidade. Pastor Carlos disse, está bem, bem. Em qualquer outra universidade, o pastor Carlos vai ter que começar del zero. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Isso significa dizer que o pastor vai ter que volver à universidade para retomar todo de novo. Eu pergunto, os 20 anos de experiência deste homem tem algum valor? Tem. Claro. Que vamos fazer? Que faz a universidade com esse programa de experiência ministerial? Pastor Carlos, vem. Haga o seguinte, eu quero que você me haga uma narrativa de seus 20 anos de ministério. Todo o que você ha hecho. Quantas igrejas ha aberto? Quantas conferências de missões você ha ministrado? Quantos livros ha escrito? Quantos tratados ha escrito? Quantas entrevistas na televisão, na rádio? Todo. Narre todo. Na universidade, toma toda essa narrativa, hace uma convalidação de crédito, ou uma transferência de crédito, e convalida os 20 anos de pastor Carlos a nível universitário. Qual é a universidade que faz isto? Wow. Nenhuma. Nenhuma universidade faz isto. Então, aqui em Europa, nenhuma universidade faz isto. Nem a Assembleia de Deus, nem a Bautista, nem os institutos reconhecidos, nenhuma faz. Conheço pastores que estão estudando aí, tem 30 anos de ministério, estão estudando tudo de zero. Eu pergunto, para que serve a universidade? E a teologia, e no processo em qual se propõe a universidade. Para que serve? Bem, serve para formação teórica. A prática é o que é mais importante. Este homem já tem 20 anos de ministério, já tem a prática. Por que meterlo de novo dentro de uma escola por 4 anos? Seria encerrar ele em uma caixa e perder o tempo dele.
que hago? Transformo sua vida ministerial em crédito acadêmico. Tem 2 anos de instituto. Analiso seu histórico acadêmico de instituto, seus grados, suas matérias e tudo mais. Transformo esses 2 anos em crédito acadêmico. Ele tem 2 anos de instituto, são 2 anos na universidade. Tem 1 ano reconhecido de ministério. Quantos anos? 3 anos. Quantos anos são na licenciatura? 4. Quantos anos falta para que ele gradue? 1. Em 1 ano, o pastor pode sacar sua licenciatura em teologia com nós outros. Vai estudar este ano, terminar suas 10 classes, vai fazer sua tese, vai convalidar seus 20 anos de ministério em 1 ano, vai convalidar seus 2 anos de instituto, 3 anos, e mais 1 ano que vai graduar, que vai estudar, 4 anos. Esse é o programa que o pastor Carlos está fazendo agora. O pastor Carlos tem 20 anos, 2 anos de instituto, então com 3 anos, este ano agora gradua, termina sua licenciatura. Por que isso é possível? Porque a universidade, o que quer é advanced, quer avançar com o pastor, não quer retroceder, não quer envolver com ele na classe. Nosso interesse não é este, é permitir que o pastor termine sua licenciatura e tenha seu título, pero que sua base estrutural, doutrinal, de conhecimento, esteja aí, né? Esteja aí, pero não em 4 anos, senão que em 1 ano. Então, em 1 ano, ele termina suas 10 assignações, hace sua tese, e simplesmente em setembro, dia 7 de setembro, vamos ter a graduação. De los 60 alunos, 25 vão graduar-se. E aí, como 12 ou 13 que estão neste programa. É o programa para pastores, que são pastores a tener 10, 15, 20 años de ministerio. Que tienen que aportar esa experiencia y luego la tesis tiene que pasarse, ¿no? Sí. Y hay que hacer la tesis y pasar la tesis. Y tener que defenderla. Y hay que defender la tesis, lógicamente, y cumplir el calendario del año. Porque, por ejemplo, son 10 materias, son 10 tareas que tú tienes que sacar de grado mínimo de 70% de todas las notas disponibles. O sea, tú tienes que sacar 70% para que sea aprobado. La nota mínima. Y para las personas que no son pastores, ¿qué requisitos? Y para las personas que no son pastores, sí, todos ellos tienen que tener el bachillerato, porque la universidad, tú no puedes entrar a la universidad si tú no tienes bachillerato. Tiene que tener bachillerato. Si tú, por ejemplo, eres un pastor, por ejemplo, y no tienes bachillerato, y dices, doutor Tino, yo no tengo, pero como no voy a graduar ahora, voy a graduar daqui a 1 año, voy a graduar daqui a 2 años, del tiempo que usted considere que es adecuado, yo puedo empezar a estudiar y paralelo a eso, ir trabajando con mi bachillerato, puede. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar, pastor Tony, que usted vá para su bachillerato por 1 año, 2 años, y después que termine, usted vuelva. No, yo voy a aprovechar el tiempo con usted. Empiece estudiando con nosotros, pero solo recibirá su diploma si me presenta su bachillerato. Pero, óigame, tiene 1 año, 2 años para me presentar el bachillerato. Es una manera muy versátil que encontramos para poder lidiar con algunos pastores que no tienen bachillerato y que quieren hacerlo. Ahí misma ahora, yo tengo como 5 pastores que estão aí e que vão necessitar terminar seu bachillerato. Pero já estão, alguns deles já chegou de Equador, não? O bachillerato do pastor Luiz chegou de Equador recentemente, porque não o tinha, pero desde o ano passado que estava aí trabalhando para que viniera e todo, e vino. E está aí seu bachillerato. Já pode concluir seu ano educacional. Então, este programa é um programa especial para pastores. E os pastores estudam sempre em aulas separadas, porque não queremos ter o pastor junto com os líderes, porque o nível de conhecimento e de ensinança para os pastores e os máster são diferentes. Me entendes? Sí. Ou seja, tu, por exemplo, suponho que você diga assim, doutor Tino, quero sacar minha licenciatura. Você vai estudar junto com outras pessoas de seu nível arriba. Você me entendes? Não junto com os líderes. Possivelmente pode vir líderes de sua igreja e dizer, olha, o pastor está estudando comigo. Não. O pastor está estudando no último ano, que é o ano especial, com ensinanças especiais,
solo para ele. Né? Então, o líder não pode intentar nem suponer em sua mente que vai tentar fazer algum tipo de burla, algum tipo de crítica ao pastor. Ah, não, mira, meu pastor está estudando junto comigo. E se equivocado. Significa dizer que está mal, Não, não. Uma aula especial para ele, um grupo especial para ele, um maestro especial, tudo bem segmentado. Essa é a nossa proposta. Agora não estamos fazendo este programa aqui, porque todavia não temos um grupo mais grande de pastores. Mas creio que depois desta entrevista vamos ter um grupo grande e vamos ter um doutor específico que vai venir dar as classes para estes pastores. Entonces la Universidad de Darda está trabajando juntamente con el Ministerio Sana aquí en España y para el mundo latino. Y hay 3 campus abiertos ya en España, que es Madrid, Valencia y Murcia, que está en Lorca, localizado en Lorca. Se empezó en octubre. Y nada, ahí estamos trabajando. Como lo ha explicado el doctor Tino, son presenciales una vez al mes y se trabaja con un contacto muy directo con los profesores durante el mes, todo lo que es el desarrollo de esa lección. Y además hay sus exámenes también, como se entiende, y de las materias y todo ello. Y bueno. Aquí el pastor Carlos, que está responsable, quería que el pastor pasara su teléfono de la pastora María Eugenia. Sí, yo creo que lo pueden poner ahí. A ver, yo es que... El teléfono. Otra cosa también que es interesante. Es que voy a dar el teléfono, ahora porque es importante, creo que lo están pasando ahí por el... Sí. Eso, por la pantalla, el 663-05-9951. 663-05-9951. Es de la responsable de Osana University aquí en Murcia. Lo vuelvo a decir, 663-05-9951. Es el teléfono de la responsable, se llama María Eugenia. Entonces... Y ahora, cualquier duda, cualquier pregunta, pues llamen al teléfono. Hay una apertura ahora en marzo también de lo que es... Sí, en marzo empezamos el nuevo semestre. Sí. Y estamos empezando también, en paralelo a eso, 3 proyectos nuevos en la área educacional. Una es la Escuela de Inglés, que vamos a abrir aquí en Lorca. Ya tenemos la Escuela de Inglés con 40 alumnos allá en Madrid. Y vamos a abrir la Escuela de Inglés también, que está con... El diploma es acredenciado, el diploma credenciado por la Universidad de Estados Unidos. Queremos também que a gente empiece a aprender inglês, a ler inglês, porque é importante. Eu he dicho sempre isso. Se habla uma língua, Deus só te usa em uma língua. Pero se habla 2, Deus te usa em 2. Porque tem que aprender você. Nós outros temos que aprender. Então, há curso de inglês, há outro curso de transtorno mental e de DPP, depressão pré e pós-parto, que nós outros também realizamos na área acadêmica. E há o coaching espiritual, que vamos brevemente a ser aqui uma escola de coaching espiritual para pastores que queiram, pastores e líderes, e aberta ao público, porque nosso objetivo é falar de Jesus desde o aspecto científico, em linguagem que o mundo lo entenda, que sepa que estamos falando de Jesus. Hoje o coach trata exatamente disso, de estudo científico da vida de Jesus, pero com um objetivo único, estabelecer Jesus como centro da atenção de nossas vidas. É por isso que trata o coach espiritual. E a escola de negócio, que é essa escola que vamos a promover. Ou seja, estes projetos estão todos disponíveis em nossa página de internet, que é www.os, como osuni.org, que é osuni.org. É a página de internet de nós outros, aí tem todas as informações da universidade, e se quer alguma pergunta, alguma informação, pode entrar em contato com o telefone que está aí na pantalla. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Simplemente Carlos. que hoy en Lorca, a partir de las 8 de la tarde, va a haber un taller, Sí, una abierto al exposición. público gratis. Sí, claro. Totalmente gratuito acerca de la productividad en la vida, del creyente, ¿no? Sí, o sea, que hay a las 8 en el local de la Iglesia Cristiana. Vamos Osana. falar sobre 7 Allí. conceptos sistêmicos
de la productividad. Cómo nosotros podemos ser más productivos en la iglesia, cómo ser productivo en la relación matrimonial, cómo ser productivo en la relación con los hijos, cómo ser productivo en nuestro trabajo, todo que tiene que ver con producción. O sea, la dinámica de los resultados, vamos a hablar sobre eso desde una manera más profunda y usando, lógicamente, como parámetro la propia palabra de Dios, que es nuestra fuente de inspiración, ¿no? Que sin ella no hablaríamos de todo, Claro. pero sin ella no podemos hablar de nada, pero con ella hablamos de todo, pero sin ella, nada. Con ella, todo. Sin ella, nada. Sí, pues Sí. doctor Tino, Pastor Carlos, Vaya. como siempre es un Sí. placer verte y también, bueno, pues un deleite, ¿no? Y algo, como usted decía, se mueve dentro de nosotros Sí. cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos todas estas cosas que son tan necesarias para el cuerpo de Cristo. Y bueno, yo creo que podemos emplazar quizá entrevistas en otro momento para hablar temas específicos, para algún incluso taller en directo, algo que pueda ser Sí. de bendición. Yo ahí os lo suelto. Sí, Y ya- sí. Sí, podemos hablar, Y ya sí, hay vosotros muchos, podemos hablar sobre lo veis. el chipi que está ahí, el chipi que no es el diablo, Para que el entienda, chipi. el chip. El chip. El chipi, sí, el chipi, podemos hablar sobre el chipi, ¿no? Que Sí. no es la bestia, no es el diablo que está ahí, pero hay que traer esa temática contundente. Hoy va a ser muy interesante porque voy a hablar de cómo Dios produjo los cielos y la tierra en su extensión. Cuáles fueron los elementos que están allí, pero que nosotros no nos salta a los ojos. Claro. Y que es cuando Jesús dijo, cuando Jesús dice, si tú vas y no da fruto, ¿no? Habla de Juan capítulo 15, versículo 2 al 7. Ahí habla sobre exactamente la vid y habla del pámpanos, ¿no? Que es De las cortado, ramas, ¿no? de las ramas que é cortado. O sea, si no producimos, si no hay producción, fuera de la empresa. Si no hay producción, fuera del reino de Dios. Si no hay producción, fuera del trabajo, fuera del matrimonio. Tú perdes todo si tú no produces. Hay que producir. Hay que Tremendo. empezar a entender Wow. qué es esa palabra producción. Dar fruto, ¿no? El fruto, que es el fruto. Pero Claro. como ese fruto de producir, ele pode... E uma das coisas, primeira, vou soltar, a primeira é não te distraiga. ¿Ve? Distracción humana y tecnológica ha dejado la gente en medio de la carretera. La gente ha perdido Jesús por distracción humana. Yo digo siempre eso. El lobo no tiene solo 4 patas. Existen lobos de 2 patas, ou melhor, lobas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, distracción humana. Porque entramos na internet e dijimos, Claro, óigame, claro, eu vou claro. entrar aqui solo para verificar meu e-mail, 10 minutos. No, E quando tu entra, se queda aí 2 horas. sí. Pastor Tony, muchas gracias Sí. Excelente. por atendernos aquí y nada, que muy contentos y muy agradecidos y un abrazo muy grande a todos. Sí, pues igualmente, gracias reiteradas y a todos ustedes, bueno, espero que haya sido de provecho esta entrevista, al mismo tiempo que anuncio de algo que viene, no es una entrevista solamente para dar una serie de información o un mensaje específico, sino también quedamos con toda esta información presente y que podamos añadir a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio y que siempre deseemos o tengamos el deseo de ir añadiendo cosas a nuestra vida espiritual para ser más productivos en esta sociedad y no solamente dentro de las 4 paredes de una iglesia. Esta entrevista pueden volver a escucharla en nuestra página web www.vidartv.com en la sección de entrevistas, ahí en Televisión a la Carta. Usted puede descargarla, puede escucharla y disfrutarla y toda la información necesaria referente a la universidad y a todos los proyectos, bueno, pues pueden tenerlos ahí en ese teléfono móvil o pueden llamarnos también a Radio y Televisión Vida y nosotros le vamos a conectar con el doctor Tino, con el pastor Carlos, con todo este
bueno, proyecto de universidad aquí en España que bien la necesitamos. Así que quedamos emplazados hasta la próxima entrevista y les mando un abrazo y Dios te bendiga.